Pessoal, estamos aqui juntos outra vez e hoje nós vamos falar de Nicolau de Cusa. Quão resplandecente, quão bela é a Renascença. Quem de nós não fica maravilhado com a Última Ceia, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a Criação de Adão, a Pietà de Michelangelo, a Primavera de Botticelli. Mas por trás dessas obras tão belas e de fato tão luminosas, nós sabemos que tem as ideias de todos aqueles grandes filósofos renascentistas. E é um pouco disso que nós vamos conhecer hoje através de Nicolau de Cusa. Nem tão conhecido, né? Mas ele é um filósofo que nasce em Cusa, na Alemanha, em 1401 e morre em 1464. Viveu 63 anos e ele estuda inicialmente jurisprudência, depois teologia e ordena-se sacerdote em 1430. E já em 1432 ele é chamado pelo cardeal Júlio Cesarini para intervir, colaborar no Concílio de Basileia. Esse concílio que depois vai para Ferrara e depois para Florença, porque ele dura vários anos, tinha como objetivo, entre muitos assuntos, a união da igreja grega e latina. E esse dado, ele é interessante porque ele já traz para a gente essa visão que Nicolau de Cusa tinha acerca da religião, das ideias, da visão do mundo, da vida, porque ele tinha essa ideia de unir todas as formas de pensamento. Essa ideia tão forte no Renascimento, que é o ecletismo, a tolerância, vai ser bastante forte em Nicolau de Cusa. Para vocês terem ideia da grandeza de Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, que veio depois dele, vai falar a seguinte frase sobre ele: onde encontra-se um homem comparável a esse cusano, o qual, quanto maior, é menos acessível. Não houvesse ele ocultado seu gênio cá e lá, de sob a veste falar, eu diria que ele não é igual a Pitágoras, mas muito maior do que este. Então vejam vocês como era a visão desse grande gênio, né, que foi Giordano Bruno, acerca desse renascentista tão brilhante. E as ideias dele são, por exemplo, a primeira, a douta ignorância. Ele dizia que o conhecimento do ser humano, ele está numa proporção entre aquilo que ele consegue conhecer e aquela imensidão do desconhecido. E ele dizia que há as pessoas que não sabem, mas não admitem, não compreendem a sua própria ignorância. E deveríamos então passar para essa outra etapa, que é a chamada ignorância douta, onde nós sabemos que não temos a verdade, onde nós percebemos que há muitos degraus, muitos elementos para a gente chegar ao desconhecido. E qual era o grande desconhecido, o grande enigma? Deus. Por isso que ele vai falar de todo esse caminho do ser humano em direção a Deus, que está intimamente relacionado com essa verdade absoluta. E nesse sentido, nós vemos que Nicolau de Cusa faz um resgate das tradições gregas, Platão, os neoplatônicos, o próprio Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Ou seja, reconhecer o ponto de consciência, o ponto de sabedoria que nós nos encontramos, para que a partir disso, sabendo a imensidão de coisas que ainda nos falta por conhecer, nós pudéssemos ir subindo esses degraus, ir pouco a pouco alcançando a sabedoria, que era na imagem tanto desses filósofos gregos quanto dos renascentistas, a busca
da luz. A luz como esse símbolo do que é verdadeiro, do que é bom, do que é sábio, aquilo que nos permite ver as coisas com clareza. E então ele propõe isso, que a gente compreenda, em primeiro lugar, que há muito por saber e que nós não podemos fazer afirmações absolutas e categóricas de tal forma que a gente tem esse conhecimento definitivo sobre as coisas, né? E ele dizia que a gente pode imaginar isso da seguinte forma: se eu pensar de uma reta tangencial que toca um círculo, à medida que eu amplio esse meu círculo, essa reta cada vez mais vai coincidir com o círculo. Então, quanto mais o ser humano busca o infinito, o mundo intenso no sentido de pleno, quanto mais ele se aproximar disso, mais essa reta e a curva vai se encontrar, mais os contrastes se encontram, porque se eu olhar uma reta e um círculo, eu vou dizer assim, nossa, mas eles são figuras geométricas opostas. E eu não teria sentido de pensar que em algum momento esses dois elementos se unissem. Mas à medida que a gente expandisse a nossa consciência, a gente teria então as condições de chegar a uma aproximação, pelo menos, dessa curva em direção à reta. Ou seja, a gente teria uma amplitude tão grande que a gente iria aproximar isso que, num primeiro momento, nós consideramos como opostos. Outra imagem interessante que ele também propõe, já que ele gostava de usar muito esses elementos matemáticos, geométricos, é um polígono dentro de um círculo. Se esse polígono tem poucas faces, ele não toca o círculo e a gente vai ver, não, mas está muito longe desse círculo, ou seja, ele é muito diferente, é muito contrastante com o círculo, nunca vai poder se unir ao círculo. Mas se eu imaginar que eu vou aumentando o número de faces desse polígono até o infinito, como poderíamos imaginar, né? Claro que é difícil a gente imaginar isso, mas quanto menores são as partes, as facetas desse polígono, mais ele vai se aproximar da união com a circunferência. Então, o que ele diz? No infinitamente grande e no infinitamente pequeno, esses contrastes, essas oposições se encontram, elas se igualam e aí eu posso encontrar a chave dessa síntese. Então, Deus estaria no infinitamente grande e no infinitamente pequeno. E aí eu lembro para vocês, hoje, no momento que nós estamos, quando nós imaginamos esse universo com todos os conhecimentos astronômicos que tem hoje, nós sabemos da grandeza, aglomerados de galáxias, imensidões, que a gente sabe com certeza que não alcança tudo. Então, quando a gente imagina isso, nós estamos indo para esse mundo infinito, essa totalidade. E por outro lado, eu posso descer a intimidade da matéria, as partículas subatômicas, todas essas divisões até chegar ao que é essa matéria escura e posso perceber que ali também tem um infinitamente pequeno. Então esses dois contrastes do grande e o pequeno, quando levados a um máximo de totalidade ou de profundidade, poderiam nos levar a esse encontro das oposições. Essa é a diferença que ele coloca entre esse mundo existente, que nós somos capazes de captar através dos nossos sentidos, através dessa nossa mente lógica, racional, e isso é o que caracteriza o conhecimento humano. Ele é finito, ele tem limitações. Já esse mundo mais elevado, ele não tem todas essas limitações. Então ele dizia que o incomensurável não pode ser alcançado com a razão humana.
E às vezes nós queremos esquadrinhar, medir, pesar as coisas, como é o nosso dia a dia. Quantas coisas nos passam despercebidas no dia a dia, quantos elementos humanos, quantas características muito sutis estão à nossa volta, na nossa convivência, e nós não conseguimos exatamente captar, porque a quantidade de elementos que nós captamos, ela tem um certo limite, e ela se restringe muito às coisas muito objetivas, muito comuns. E a nossa mente, ela trabalha com um sistema de lógica e um esquema que nem sempre vai contemplar a tendência nossa como mente humana, o intelecto, é sempre ver de um ângulo e negar o outro ângulo, enxergar como elementos opostos que não poderiam se integrar nunca. Então, a comparação é interessante, porque ele diz que a nossa mente humana está para a verdade, assim como esse polígono está para o círculo. Ou seja, nós temos uma distância grande, e qual vai ser o caminho para nós, então, aproximarmos um pouco mais dessa verdade, que lógico não vai ser absoluta, nós aumentarmos as faces do nosso polígono, ou seja, nossa mente ser capaz de ver de diferentes ângulos, o máximo de ângulos possível. Daí que vem essa beleza dos ensinamentos do Renascimento, que vai trazendo de volta toda uma tradição que havia sido esquecida na Idade Média e unindo com toda a religiosidade, com todo o processo humano que aconteceu também, que foi positivo na Idade Média. Então, se eu conseguisse unir todos esses mundos, unir todas as religiões, unir todos os seres humanos, eu teria como, então, aumentar as facetas desse meu polígono, que é a mente humana. Então ele colocava da seguinte maneira, né? Nós temos a visão do mundo, que são as conjecturas, é esse contato do ser humano com as coisas do mundo, que ele tem que reconhecer que não é a verdade. Então ele chama isso de conjectura. Olha, tem um grau de verdade, e é isso que é a chave do caminho humano. Contanto que esse conhecimento seja reconhecido, que é limitado, e que eu baseie nessa limitação, eu posso ir galgando, basear naquela visão, naquela faceta que eu consegui ver. Então, para ele, a conjectura, a visão que eu tenho, a minha opinião acerca do mundo é a adulta ignorância. Quando eu sei que ela tem um grau de limitação e precisa ser ampliada. Então, esse mundo que nós estamos vendo, ele vai nos trazer, por causa da nossa limitação, uma parcela de verdade. E à medida que eu vou compreendendo que esse mundo também é a expressão de Deus, mas ele diz que é um Deus que está, entre aspas, contraído. O que significa isso? É um Deus que foi recolhido, embora ele seja a unidade, a diversidade, ele foi colocado numa essência, colocado no interior de todas as coisas. E essas diferenças múltiplas e diversas nos enganam, como se as coisas fossem separadas umas das outras e estivessem em confronto. Daí nasce o que a gente tem muito comum, a intolerância, porque quando nós estamos de pontos opostos, nós começamos a ver como um melhor do que o outro, um mais certo do que o outro, e isso vai gerando as divisões entre os seres humanos, entre o mundo, países, as diferentes formas de conhecimento vão se separando, perdendo essa visão de totalidade. Então ele diz que quanto mais eu me aproximar dessa infinitamente grande, infinitamente pequeno, eu vou chegar a essa ideia da igualdade, da simplicidade do divino. E esse divino, então, se torna complexo, se torna
expresso, se explica na diversidade, na divisão, ou seja, porque é como se eu imaginasse um ponto que concentra tantas coisas, que tem consigo tantos elementos sintetizados e eu tivesse que explicar, mostrar isso em cada elemento da vida, em cada elemento do mundo, em cada ser. É como você pensar o seguinte, uma pessoa que escreve uma frase muito sintética, como ela carrega consigo uma sabedoria muito grande, eu vou às vezes usar um parágrafo, 2, 3 parágrafos para explicar aquela frase. Ou um quadro, ou uma escultura, um símbolo antigo, que eu vou conseguir perceber nele, à medida que eu tenho essa sensibilidade e inteligência, que ele carrega muitos conteúdos. E eu teria que, então, para explicar, para tornar perceptível para a mente concreta, perceptível pelos sentidos, visível, eu teria que transformar isso numa multiplicidade de coisas. Daí vem a diversidade. Então ele diz que esse mundo então seria um espelho dessa unidade, dessa verdade de Deus. E essa aparente divisão, quando eu emendasse todas essas porções, quando eu conseguisse então aumentar as facetas do meu polígono mental, simbolicamente falando, eu poderia chegar perto desse círculo, que é um símbolo para nós de totalidade, porque esse círculo que não tem arestas, que não tem cantos, que pode ampliar, abrir, mas que sempre tem um centro. Então esse centro do círculo é isso que ele chama do infinitamente pequeno, esse centro que vai lá na origem. É como imaginar, por exemplo, a nossa célula, que lá no nosso DNA contém todas as possibilidades humanas. Toda célula tem dentro de si a possibilidade de ser qualquer outra célula, mas aquilo ali está concentrado, está latente. E quando eu imagino essa infinitude de mundos, de possibilidades e diversidades, é como se eu estivesse então expandindo. É o que ele usa, essa ideia de complexidade. Do simples ele vai ao complexo, porque ele tem que fazer com que esse elemento que é latente, essencial, possa chegar a uma expressão ampla. Daí a gente olhar para o mundo, para as pessoas e não ver nada absolutamente igual ao outro. E isso daria para nós essa visão. Nossa, quantas possibilidades! Então, se o mundo traz consigo esse diversidade de possibilidades, significa que dentro do ser humano ele traria também uma diversidade imensa. E quanto mais ele consegue conjugar as diversidades, mais próximo ele estaria então da sabedoria. Então, como seria esse caminho para alcançar essa transcendência inacessível de Deus? Ele dá a ideia seguinte: coincidência dos opostos. É a coincidência oppositorum que ele chamava, quando os dois elementos opostos se unem num ponto que transcende, que não é a média daquilo que está no mundo horizontal, não, que transcende, porque ele diz que essa visão que nos permite ver a coincidência dos opostos, ou usando outra chave, a síntese de duas polaridades que se complementam, seria a inteligência humana, a capacidade de ter uma visão através da luz, a imagem que os renascentistas dão, que a luz me permite ver. A luz é esse símbolo da inteligência humana que me permite ver todas as coisas, mas não estar imerso nelas, não estar mesclado com as coisas, porque quando eu me mesclo com as coisas, eu identifico com elas. Quando eu vou perceber duas opiniões de pessoas diferentes, eu não posso estar tendencioso para uma opinião de uma pessoa, porque se eu me identifico e mesclo com a opinião dela,
vai ser difícil para mim conseguir ver o ponto de vista do outro. Então eu vou precisar estar um ponto acima, transcendendo essas duas polaridades, para que eu possa ver que essa polaridade tem parte de verdade, essa outra polaridade tem parte de verdade, e as duas compõem um elemento que é mais completo, e não que brigam entre si e que se excluem. Porque como funciona a nossa mente? Ela trabalha com argumentos de oposição que se excluem, porque a nossa chave é comparativa. Eu falo assim, não, isso é feio ou bonito, isso é bom ou ruim, isso é justo ou injusto. Essa pessoa eu gosto, essa eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Então nós trabalhamos com essas ideias do absoluto, sem ter essa consciência que a gente está excluindo as coisas e vai rechaçando várias coisas do nosso universo, da nossa visão de mundo. Então isso faz com que seja muito pobre, muito limitada a nossa visão. É como a gente imaginar da seguinte forma: eu vejo uma árvore e vejo uma raiz da árvore e vejo as folhas. Eu falo assim, não, mas as folhas, elas são opostas às raízes, sim, mas quando a árvore manifesta, elas têm características opostas, folha, raiz, galho, raiz, e no entanto, elas estão compondo uma unidade de vida, ou seja, elas estão exatamente formando essa vida da árvore. Então vocês imaginam, se eu conseguisse imaginar a humanidade, o universo, o mundo, dessa forma, como uma unidade de vida, eu ia entender que o meu pensamento está muito limitado, porque eu excluo as coisas ao invés de saber o que é próprio de cada uma. Então, para além desse pensamento lógico, nós temos a inteligência, essa capacidade de ver com mais clareza, de discernir o que é uma coisa, o que é outra e o que está por trás, na essência das coisas. Aí eu consigo colocar esses dois elementos de oposição aparente numa harmonia. É como você imaginar uma orquestra. Você tem instrumentos que têm naturezas diferentes, expressões, sons diferentes, mas que se unem numa obra, numa sinfonia, e isso nos traz a beleza da vida, a beleza da música, e é isso que o ser humano teria que ir conquistando pouco a pouco, cada vez mais aumentar suas visões e encontrando essa coincidência de opostos. Dessa forma, ele ia aumentar a união entre o que é resplandecente, obscuro, o que é temporal e atemporal, o finito e o infinito, o homem e Deus, porque parece que nós somos uma oposição a essa perfeição, a essa grandeza do que é divino. As coisas temporais, muitas vezes a gente tem uma atitude muito radical de achar que, bom, já que o que é importante é o eterno, é o duradouro, essas coisas aqui do mundo não servem para nada. Mas espera aí, será que eu não consigo encontrar um ponto de união, de coincidência, em que nessas coisas temporais eu encontre um elo com aquilo que é duradouro? Será que eu não posso fazer da minha experiência, que é limitada, que é temporal, algo que se conecta com aquilo que é infinito e eterno? Será que eu não posso encontrar um sentido transcendente para essa experiência daqui e de agora? Então, esse é o aprendizado humano, pouco a pouco encontrando pontos de coincidência e não pontos de oposição, porque esses nós já temos. O tempo todo nós estamos, isso não, não quero, não vou, isso não aceito, não quero nem ouvir, não quero nem ver isso. Quantas vezes a gente vai criando um mundo que, pelo contrário, ele vai sendo cada vez mais circunscrito, muito restrito.
isso vai nos afastando dessa compreensão e dessa integração. Então, na verdade, o trabalho de inteligência é um trabalho que nos permite ver a individualidade de cada coisa, ver as suas características particulares e encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de harmonia entre elas, uma correlação. E cada vez mais é como se eu estivesse unindo esses fios, né? Às vezes a gente pode imaginar que está tudo separado, mas será que esses átomos, essas energias, esses fios, como a gente vê no próprio universo, que quantas teorias tem hoje que haveria pontos de comunicação entre várias áreas desse grande universo? Isso também aconteceria na vida do ser humano e no mundo onde ele vive. Então, as coisas finitas vão trazer algo do eterno, do infinito, através de uma forma de visão que nós temos que ter delas como símbolos. Essa relação com o infinito é simbólica, porque ela está trazendo uma faceta, uma imagem, uma expressão desse elemento tão profundo e essencial que é divino. Então, a visão para as coisas visíveis, objetivas, concretas, vai ser aquilo que ele chama de inteligência, essa visão profunda que não mescla, não identifica com as coisas e consegue te levar a um ponto de coincidência dos opostos. E é assim que se vai buscar Deus, porque ele era profundamente místico, uma característica marcante de Nicolau de Cusa, até porque ele era um religioso, mas acima de tudo era um filósofo, porque ele conseguia unir todos esses elementos, conseguia inclusive ver a coincidência das várias facetas da própria religião. E apoia-se então esse nosso caminho como? Na superação dos limites. A mente tem limites, mas eu vou pouco a pouco fazendo sínteses e chegando até essa dimensão que vai me libertando dessas restrições que o ser humano traz consigo também. E por que é possível fazer isso? Porque ele dizia que a mente do ser humano tem uma semelhança com a mente divina, essa mente que espalha, que cria, que mostra esse universo cheio de facetas, as facetas de Deus do mundo também estão presentes na mente humana. Então, essa mente pode reconhecer esse mundo. Esse é o microcosmo que caracteriza a natureza humana, uma ideia muito presente na filosofia renascentista. Então, essa subjetividade do ser humano, ou seja, eu vejo o mundo a partir de mim, não tem jeito. Tudo eu vou, de alguma forma, comparar comigo, né? É a forma como eu vejo. Então, ele diz que, bom, isso gera uma limitação? Gera, mas eu vou começar por aí, porque é a forma que eu tenho de aprender, ver através de mim. Isso é a subjetividade nesse contexto. Essa faculdade que eu tenho que dirigir para a busca do que é divino. Ela vai converter-se, então, na medida em que eu percebo a minha douta ignorância, eu vou converter isso em sensibilidade ante as coisas, ante as pessoas, ante o mundo. E eu vou converter esse pensamento, que é uma mera conjectura, num elemento verdadeiramente racional, numa inteligência. Então vai nascendo a razão verdadeira, que é uma visão não de oposição, mas uma visão com maior clareza, unida à sensibilidade, ao sentimento, compondo essa inteligência, que vai me permitir discernir o que é passageiro e o que é duradouro, mas ao mesmo tempo ela vai ver a relação desses dois mundos, vai unir e não rechaçar, vai ver que por trás daquele símbolo manifestado tem uma essência de vida interior.
E aí ele diz a seguinte frase, né, que é muito bonita: como é que o ser humano alcança Deus? Que, nossa, ele coloca Deus nessa inacessibilidade tão grande que a gente fica tão pequenininho que fica parecendo que a gente não vai poder alcançar o divino. Ele diz assim: sê teu e eu serei teu. Sê teu, ou seja, seja pleno como ser humano. Viva aquilo que você carrega na sua essência como ser humano. Não viva só as percepções aparentes, a lógica, a captação só através dos sentidos. Então, somente se nós formos nós mesmos, se nós nos realizarmos plenamente em ações, em sentimentos e em essência humana, é que nós chegaremos a perceber de fato o divino. Então eu preciso chegar a essa plenitude humana, ser eu próprio como ser humano na minha totalidade, para que eu possa então perceber a Deus. Então, se eu reconheço minhas limitações, não nego a minha natureza humana, eu posso entrar em relação com Deus. Além disso, né, de toda essa visão então do caminho humano, de Deus, da forma como o ser humano vai caminhar para Deus, Nicolau de Cusa também foi incrível na cosmologia, porque ele fez o prelúdio do que foi a ciência de Kepler, Copérnico e Galileu. Muitas vezes a gente não sabe muito disso, mas ele dizia, por exemplo, que a Terra não estava no centro do mundo, porque essa Terra, ela não é perfeita, e tudo que é imperfeito não tem um repouso. As coisas que estão nesse mundo são imperfeitas e por isso elas sempre vão estar em movimento. E também a Terra não era esférica, porque a esfericidade é um grau de perfeição que a gente ainda não tem. As coisas desse mundo, elas não são perfeitas, as coisas criadas não alcançaram esse estado de arquétipo de perfeição do divino. Então, todos esses movimentos do mundo, que ele dizia que então tudo se movia, tendem a garantir a ordem e a unidade do todo, ou seja, embora haja muita diversidade desses corpos celestes, de todos os elementos, eles estariam harmonizando, gerando essa ordem, esse equilíbrio. E dizia que os corpos mais pesados tendem à Terra. Pois é, ele já falava isso. Ele não enunciou a lei da gravidade, mas ele dizia que o que era pesado tendia para a Terra, tendia para as coisas mais densas e os mais leves tendiam para o ar. Outra coisa curiosa, ele fala sobre a lei da inércia. Ele dizia que por fora das coisas que têm um peso, uma inércia, um motor. E esse motor, essa força, agiria num elemento que tem consigo uma tendência a ficar parado, que nada mais é do que a inércia. Eu precisaria de um motor, de um impulso, de uma força para que fosse vencida essa inércia. No sentido de que por trás de todas as coisas que estão aparentes e materiais, você tem que ter um motor. E nós sabemos muito bem disso, tanto do ponto de vista da lei da física, quanto da nossa própria vida. Quando você tem algo para fazer, qual que é o mais difícil? O primeiro passo. Porque parece que você vai mover uma pedra gigantesca. É como levantar da cama. É o peso do corpo querendo ficar na cama, é o peso da nossa inércia diante de um novo desafio, um novo trabalho, uma nova situação, que você tem que romper aquela inércia inicial que existe no campo físico, mas existe no nosso campo psicológico e mental. Aprender algo novo. Isso eu nunca ouvi falar, não quero aprender, como se a gente quisesse que esse mundo continuasse na escuridão.
Então essa mobilidade indica uma imperfeição, mas ela também indica que as coisas podem se mover e encontrar uma harmonia. É a harmonia do movimento que está sempre em busca da perfeição. Então ele diz que esse universo, né, no sentido não só objetivo, mas o universo seja esse ser que permeia tudo, que está por trás de tudo, não está nem no Sol, nem na Lua, ainda que seja eles na sua essência, na Lua, no Sol, em tudo que manifesta. Então o que ele está dizendo? Por trás de vários corpos celestes tem uma ideia, uma inteligência, um princípio que está ali manifestando em cada coisa, sem se restringir a ele. Quando ele manifesta uma parcela de si restrita, recolhida, interna. Então esse universo todo, né, seria essa unidade que está na pluralidade, mas eu só vejo tudo separado, tudo dividido. Então é o que ele vai chamar que esse universo é a explicação de Deus. E isso é muito bonito, porque quando vocês imaginarem, mas Deus é uma coisa muito subjetiva, muito abstrato, não dá, isso deve ser uma coisa, ou eu crio uma imagem, alguma coisa para representar Deus, ou fica uma coisa fora do meu mundo. E ele coloca essa ideia tão bonita, né? O universo, essa pluralidade, essa diversidade de coisas, é a explicação de Deus. São esses símbolos de Deus por todos os pontos, por todos os seres, por todas as características. E aí a gente poderia olhar para todas as coisas à nossa volta e ver qual é essa partícula de Deus que está ali presente, que parte de Deus ela está me explicando. E seria muito mais bonita a nossa vida, seria muito mais rica, porque cada dia, cada detalhe poderia estar me explicando o que é essa totalidade de Deus, o que é essa unidade tão enigmática, tão misteriosa. E esse repouso, né, que às vezes a tendência da visão do universo no mundo medieval era essa, né, de ficar parada, a terra parada. Ele fala que o repouso está por trás de tudo, né, que é o fim de todo um caminho, de todo um ciclo. O início é a inércia, mas o final disso, quando você completa toda essa pluralidade e essa evolução e chega ao absoluto, aí sim poderia haver repouso. E também é assim na nossa vida, né? Quando a gente fica parado e não tem esse ritmo vital, nós percebemos como a gente perde energia, como a gente perde força. Então esse movimento faz parte do nosso processo, até que a gente chegue a essa serenidade. Mas o nosso movimento sempre tem um ponto de repouso. E é isso que ele chama a coincidência dos opostos. Porque aí você fala assim, não, mas você acabou de falar que não pode ter oposição. Mas quando eu dou um passo, eu movimento, mas eu tenho que ter um ponto de equilíbrio, senão o meu passo não vai ser harmônico. Então o que garante o meu caminhar, fisicamente falando, harmônico? O que garante é esse ponto interno que eu tenho de equilíbrio, que é uma referência, um símbolo do repouso. Então essa unidade estaria nessa composição do mundo, né? E essa quietude estaria sim por trás do movimento, e a eternidade estaria por trás de cada coisa que nasce, vive um tempo e morre, que se destrói. Por trás de toda essa destruição está ali imbuído na sua raiz, na sua essência, o eterno. E aí, por fim, eu trouxe essa ideia tão bonita que ele traz, né? Como seria esse momento, né, de encontrar Deus e como a gente pode refletir e praticar isso, né? Porque eu acho que não adianta a gente ver essas ideias tão
elevadas, tão bonitas, só para nos alimentar momentaneamente, mas o que eu posso fazer ainda mais, né, do que eu já havia falado um pouco antes, né, de encontrar essas partículas de Deus em tudo, né, ver que explicação cada parcela desse mundo, cada pessoa está me dando. Ele diz assim: você vai alegrar-se de encontrar Deus mais além de toda a intimidade, como fonte do bem, da qual flui para você tudo que você possui, tudo que nós vivemos, tudo que nós somos. Dirija-se a Ele, entrando dentro de você cada dia de maneira mais profunda, abandonando, ou seja, vencendo esses apegos das coisas que existem fora. Ele mesmo conceda-nos isso a você e a mim. Ele que, bendito por todos os séculos, se dá livremente. Então essa visão de Deus que Nicolau de Cusa traz, que é a fonte de tudo que manifesta, é a fonte de toda a energia, de toda a força, essas raízes do infinito e do eterno, e que nós teríamos que então, cada vez mais, participar intensamente com toda a entrega, com todo o compromisso, com toda a alegria por cada experiência, entregar as experiências, mas ao mesmo tempo não ter o apego, o desejo, conseguir vê-las com profundidade, ver o que está por trás da aparência, penetrar profundamente dentro de nós, para que cada vez mais profundamente nós encontremos essas raízes, e cada vez que essas raízes se tornam mais claras, nós possamos ver as conexões, os símbolos, a unidade de todas as coisas e o sentido de cada experiência nossa, por mais aparente, passageira que ela se torne. E esse ensinamento tão bonito, tão metafísico, tão transcendente, ele sim tem uma aplicação na nossa vida cotidiana. E eu convido vocês para refletir um pouco e para olhar o seu cotidiano de uma forma diferente, depois que nós aprendemos um pouquinho com esse grande Nicolau de Cusa. Obrigada.